Imagina isso por um momento. Você se levanta da cama pela manhã, vai até a cozinha, mas percebe que seus joelhos já não respondem como antes. Aquela incômoda leveza, aquele estalo ao agachar ou ao tentar sentar, virou parte da sua rotina. E você aceita isso como algo normal da idade. Mas aqui está o detalhe. O que muitos fazem para corrigir isso, na verdade, pode piorar a situação. Sim, estou falando de agachamentos. Durante anos nos disseram que fazer agachamentos é a chave para ter pernas fortes. E em parte isso é verdade, mas o que acontece quando o corpo muda, depois dos 60, nossas articulações, especialmente joelhos e quadris, perdem amortecimento natural. A cartilagem se desgasta, os tendões ficam mais rígidos e carregar peso ou flexionar demais pode causar mais dano do que benefício. É aí que muitas pessoas cometem o erro. Tentam repetir os mesmos exercícios que faziam aos 30, sem perceber que o corpo agora precisa de outro tipo de estímulo, o mais suave, mais seguro, mas igualmente eficaz. Porque não se trata de deixar de se mexer, trata-se de se mexer com inteligência. E justamente por isso existe um exercício que trabalha seus músculos sem exigir tanto das suas articulações, e é mais poderoso do que você imagina. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para mais dicas que vão te ajudar a se manter forte sem dor depois dos 60. E justo quando parece que não há mais opções seguras, surge algo que muitos ignoram, um movimento tão simples que você pode fazer sentado, mas com um impacto enorme no seu corpo. Você não precisa descer, não precisa carregar peso, nem sequer se mover muito. Chama-se contração isométrica de glúteos. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas seu corpo reconhece na hora. Sabe aquele impulso que você dá logo antes de se levantar da cadeira? Aquela tensão nos glúteos que te dá o primeiro empurrão. Esse é o segredo. Só que agora, em vez de se levantar, você vai ficar sentado e apertar. Sim, é simples assim. Você está em uma cadeira, com as costas retas, os pés bem apoiados no chão, e aperta os glúteos como se fosse se levantar, mas sem sair da cadeira. Mantenha essa pressão alguns segundos, respira, e depois relaxa. E o que você conquista com isso? Ativa os maiores músculos do corpo, melhora a circulação, estimula a estabilidade do quadril, e tudo isso sem punir seus joelhos. Porque aqui não se trata de fazer mais esforço. Trata-se de fazer o esforço certo. Agora que você sabe que esse exercício pode te ajudar mais do que qualquer agachamento, o mais importante é executá-lo corretamente. Porque sim, é simples, mas como tudo que tem poder, há detalhes que fazem a diferença. E quero que você faça bem desde o início. Você não precisa que eu mostre fisicamente. O que você precisa é entender o que sente. Sentir no seu corpo. Porque quando você sente, sabe que está ativando exatamente o que precisa. Imagina isso. Você está sentado em uma cadeira firme, que não afunde. Nada de poltronas macias ou almofadas. Apenas uma cadeira comum, com encosto, como as que usa para comer. Posicione os pés bem apoiados no chão, paralelos, sem cruzar. A planta do pé completamente firme. Isso é fundamental. Agora, endireite as costas. Não rígidas, mas alinhadas. Como se um fio imaginário saísse do centro da sua cabeça e puxasse você levemente para cima. O queixo levemente recolhido, ombros relaxados, braço descansando sobre as pernas ou ao lado do corpo. E aqui começa o exercício de verdade. Aperte os glúteos, não de forma brusca, não como se estivesse competindo. Faça como se fosse se levantar da cadeira, mas sem se mover. É só esse impulso interno, essa tensão contida. Mantenha essa contração entre 5 e 10 segundos. Enquanto faz, não deixe de respirar. Isso é muito importante. Respire naturalmente. Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar, sem esforço. Quando terminar o tempo, relaxe completamente. Conte 2 ou 3 segundos e faça de novo. Faça isso cerca de 10 vezes seguidas. Não vai levar mais que 2 minutos. E você pode fazer onde quiser. Na sala, na cozinha, vendo TV, até enquanto lê ou fala ao telefone. Ninguém vai notar que você está fazendo exercício, mas seu corpo vai notar. Porque ao ativar esses músculos, os glúteos, os estabilizadores do quadril, até o abdômen, você dá ao seu corpo a base que ele precisa para se mover com segurança. Isso, embora pareça simples, é o que muita gente ignora. Não se trata de se mover mais, trata-se de ativar melhor. E a melhor parte é que não há impacto, não há desgaste, não há dor. Claro, se você fizer corretamente. Mas também é certo que há erros comuns que muita gente comete ao tentar fazer esse exercício. Erros que podem fazer com que ele não funcione como deveria. Agora pense nisso.
Se alguma vez você tentou fazer exercício depois dos 60, com certeza já percebeu. O que antes parecia fácil, agora custa mais. Subir escadas, levantar do sofá, até caminhar por muito tempo pode deixar aquela sensação de peso ou instabilidade nas pernas. E a razão não é só a idade. É que os músculos perdem ativação e as articulações já não absorvem o impacto como antes. Por isso esse exercício, o que você aprendeu a fazer sentado, funciona tão bem. Porque não desgasta, ativa. A maioria dos exercícios tradicionais depende do movimento repetido. Subir, descer, empurrar, carregar. Mas com o tempo, isso exige demais dos tendões, ligamentos, cartilagem. Já quando você faz uma contração isométrica, envia um sinal claro e forte aos músculos, sem mover a articulação. E isso, para quem tem mais de 60, é ouro puro. Sabe por quê? Porque ao ativar os glúteos dessa forma, você não só fortalece o músculo em si, está melhorando seu equilíbrio, está dando aos seus quadris uma base mais firme, está ajudando sua coluna a se manter estável. E o melhor, está protegendo seus joelhos sem castigá-los. Outro ponto-chave, ao contrair, mesmo sentado, você está treinando seu sistema nervoso. Está reforçando a conexão entre cérebro e corpo. E isso significa que cada vez que faz, seu corpo lembra como se mover com mais controle. Já reparou nas pessoas mais velhas que tropeçam com facilidade? Muitas vezes não é falta de força, é que o corpo não reage a tempo. E isso se treina. Esse tipo de exercício silencioso, que muitos nem consideram exercício, treina a sua resposta muscular sem agredir suas articulações. Isso é o que o torna tão poderoso. E se você fizer com constância, sentirá melhorias reais. Vai se levantar com mais facilidade, caminhar mais firme, sua postura melhora e sua confiança também. Mas como tudo que vale a pena, é preciso fazer direito e evitar certos erros que, embora comuns, podem diminuir ou até bloquear os benefícios. E agora que você já sabe por que esse exercício é tão poderoso, precisamos falar de algo muito importante: os erros. Porque fazer o movimento não basta. Se você errar, mesmo sem perceber, pode não obter nenhum benefício. E pior, pode pensar que não funciona para você, quando, na realidade, é só questão de corrigir pequenos detalhes. Aqui vão os 3 erros mais comuns. Preste atenção, porque evitá-los fará toda a diferença. Erro 1. Prender a respiração. Pode parecer um detalhe menor, mas não é. Quando você contrai os glúteos, muita gente, sem perceber, prende o ar, aperta e bloqueia a respiração como se isso aumentasse o esforço. Mas não é assim. Pelo contrário, quando você prende o ar, aumenta a pressão interna no corpo, tensiona o pescoço, endurece o peito, e isso pode causar tontura ou mal-estar. O correto é respirar normalmente. Enquanto aperta, inspire pelo nariz, expire pela boca, suave, constante, como se nada estivesse acontecendo. Isso fornece oxigênio ao corpo e mantém o controle muscular. Erro 2. Usar uma cadeira inadequada. Parece óbvio, mas muita gente faz esse exercício em poltronas macias, na cama ou em cadeiras baixas que não oferecem suporte. O resultado? A postura afunda, as costas curvam e os glúteos não se ativam como deveriam. O ideal é uma cadeira firme, com encosto, sem almofada, que permita manter os pés apoiados e as costas eretas. Seu corpo precisa de uma base para trabalhar de dentro para fora. Sem isso, é como tentar empurrar na areia. Erro 3. Não focar no movimento. Há quem aperte as coxas, outros o abdômen, alguns até os ombros, mas esquece um ponto central: os glúteos. Esse exercício não é sobre movimentar nem apertar todo o corpo. É sobre consciência, sobre apertar só onde importa. Fechar os olhos se precisar e sentir como aquela parte específica se ativa, se fortalece. Porque quando você faz com intenção, o corpo responde. E agora que sabe como evitar esses erros, pode aproveitar muito mais cada repetição. Mas espere, ainda há um passo a mais que pode potencializar seus resultados ainda mais rápido. São pequenos ajustes, muito simples, que você pode aplicar a partir de hoje e que vão te ajudar a ver mudanças mais visíveis em menos tempo. Às vezes, o que faz a diferença não é fazer mais, mas fazer melhor. E com esse exercício invisível que você já aprendeu, é exatamente isso que vamos fazer agora. Pequenos ajustes que não mudam o esforço, mas multiplicam os resultados. Porque uma coisa é apertar os glúteos, e outra bem diferente é aproveitar ao máximo esse momento. Então preste atenção, pois cada um desses ajustes tem um propósito claro. O momento do dia importa. Embora você possa fazer a qualquer hora, há 2 horários em que o corpo responde muito melhor. Ao despertar,
quando seus músculos estão em repouso há horas. Fazer o exercício no início do dia ajuda a ativar a circulação e despertar o corpo sem forçá-lo. Antes de dormir, porque além de relaxar a região lombar, prepara seus músculos para regenerar melhor enquanto você descansa. Faça nos 2 momentos. Vai levar menos de 5 minutos e seu corpo vai agradecer. O tempo de contração muda o efeito. Se você está começando, manter a contração por 5 segundos já é suficiente. Mas se já faz regularmente, tente avançar para 8 ou até 10 segundos. Essa diferença, embora pequena, dá ao músculo um trabalho mais profundo e constante, sem precisar se mover mais. Mas não se apresse. Aumente aos poucos. Adicione uma variação suave se sentir seguro. Quando já dominar a técnica básica, há uma variação que pode ajudar a ativar mais músculos ao mesmo tempo. Enquanto contrai os glúteos, levante levemente os calcanhares do chão. Apenas um pouco, sem tensionar as panturrilhas. Isso também ativa a região posterior das pernas e estimula o equilíbrio. Mas atenção, se ao fazer isso você perder a postura ou o controle, volte ao movimento básico. Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer bem. Faça parte da sua rotina diária. O erro mais comum com qualquer exercício é fazê-lo por alguns dias e depois esquecer. Mas quando você integra a rotina, como escovar os dentes ou tomar café, deixa de ser uma tarefa e se torna um hábito. E é aí que começa a verdadeira transformação. Quando você não pensa mais, apenas faz. Porque quanto mais constante for, menos esforço sentirá e mais mudanças vai notar. E falando em mudanças, se chegou até aqui, provavelmente já esteja sentindo algo diferente. Talvez mais confiança, talvez mais segurança ao se mover. E isso é só o começo. Agora que você já sabe o exercício, como fazê-lo bem, quais erros evitar e como potencializar os resultados, chega a parte mais importante de todas: tomar ação. Porque toda essa informação, por mais valiosa que seja, não vai transformar seu corpo se você não a colocar em prática. E não falo de mudar sua vida da noite para o dia. Não falo de passar horas fazendo exercício. Não. Falo de algo muito mais poderoso: dar o primeiro passo. Hoje. Agora. Porque a primeira mudança que você vai sentir não virá de fora, virá de dentro. Será aquela pequena sensação de controle, quando você perceber que pode ativar seus músculos com intenção. Será o momento em que você se levantar da cadeira e sentir que suas pernas respondem um pouco melhor. Será aquele impulso que, com os dias, se transforma em força, estabilidade e confiança. E tudo começa com uma decisão tão simples quanto sentar na sua cadeira favorita e dedicar 2 minutos à sua saúde. Não é mágica, é constância. E o mais bonito é que não importa a sua idade, nem há quanto tempo você não se mexe. Seu corpo, quando recebe o estímulo certo, sempre quer responder. Só precisa que você dê a oportunidade. Então faça. Faça sua primeira série agora mesmo. E quando terminar, sorria. Porque cada vez que você aperta esses músculos, cada vez que ativa essa conexão, está construindo algo que ninguém mais pode fazer por você. Uma vida com mais movimento, mais equilíbrio, mais liberdade. Clique no vídeo que estão recomendando agora.